Capítulo 352. Outra declaração sobre adorar apenas a lua e não a deusa? Klein não pôde deixar de ter um olhar de contemplação. A última vez que ele ouviu falar sobre tais assuntos foi quando estava aprendendo sobre a escola de pensamento da vida. Ele nunca esperou que o rei Xamã, que viveu toda a sua vida no continente sul, também tivesse um ponto de vista semelhante. Na Era Pálida, no final da Quarta Época, o mar Berserk tornou-se uma verdadeira realidade. Assim, os continentes Norte e Sul foram separados um do outro, e a escola de pensamento da vida foi formada no início da Quinta Época. Obviamente, era impossível para a escola de pensamento da vida estender-se ao continente Sul antes que Roseli enviasse seus homens para encontrar uma rota marítima segura. O rei Xamã Klarman foi uma figura histórica que atuou em uma era mais de 1000 anos antes da invasão do continente Norte. Em outras palavras, as duas facções Beyonder, que estavam em continentes diferentes, não tinham como se comunicar e escolheram adorar a própria lua e ignorar a deusa da meia-noite quase no mesmo período de tempo. Tal coincidência inadvertidamente fez alguém pensar no porquê. Será que o nascimento de um novo deus tirou uma parte da autoridade relacionada à lua? Mas, como uma divindade, ele não deveria ser tão obscuro e desconhecido. Em outras palavras, embora a deusa tenha arrebatado a autoridade da lua, os primeiros seguidores do deus da lua sobreviveram. Eles vieram da Quarta Época ou mesmo da Terceira Época. Mesmo após a separação do continente Norte e do continente Sul, eles floresceram em dois grupos, um dirigido pelo rei Xamã, o outro pela escola de pensamento da vida? Klein fez uma estimativa aproximada, mas ficou preocupado com a falta de pistas para restringir o escopo. Ele desistiu de pensar nisso por enquanto e rapidamente folheou o resto do conteúdo do Livro dos Segredos. No preâmbulo, o rei Xamã Klarman disse, muito diretamente, que muitos dos rituais, ações, astromância e técnicas de convocação no livro se originaram de uma adoração primitiva da lua, e descreveu os nomes honrosos correspondentes em detalhes, a única e apenas a lua vermelha, o símbolo da vida e da beleza, a mãe de todas as forças espirituais. Na verdade, há um nome honroso. No entanto, faltam as descrições mais populares como as da deusa da noite eterna ou da Mãe Terra. Se realmente existe um Deus oculto, seus seguidores inevitavelmente desenvolveriam um título mais simples para se dirigir a ele que é mais adequado para louvor do que para a adoração primitiva da lua. Klein sentiu algo errado quando começou a analisá-lo com seu próprio conhecimento sobre misticismo. Além disso, usar dama carmesim para realizar um ritual obviamente o direcionaria para a deusa. Mas usar um nome honroso que é muito semelhante, mas mais detalhado, contornaria a deusa, apontando-o para a fonte de seu poder, a lua primitiva. Eu me pergunto que existência arcana é essa? Klein pensou com admiração e atenção. Devido à falta de tempo, ele examinou os detalhes e descobriu que, como o próprio rei Xamã Klarman havia dito, muitos dos atos e rituais eram direcionados à lua. Para Klein, não era motivo de preocupação. Ele não planejava copiá-los e acabar provocando a lua primitiva da qual ele não tinha ideia. O que queria aprender era a estrutura geral, o design e os detalhes dos atos e rituais. Somente dominando as regras subjacentes, ele poderia criar seus próprios atos secretos, rituais, astromância e técnicas de invocação que apontavam para o rei do amarelo e do preto. Talvez em um futuro distante eu tenha meu próprio sistema de misticismo. Klein removeu o pêndulo espiritual de seu pulso e finalmente confirmou a autenticidade do Livro dos Segredos. Depois de receber uma resposta clara, ele não teve pressa em usar a característica Beyonder do lobisomem para adivinhar uma fórmula. Afinal, não conseguiria vendê-la e, pelo mesmo motivo,
decidiu adiar por um tempo a pesquisa do frasco de veneno biológico. Ele rapidamente voltou ao mundo real e fechou as cortinas. Viu o sol, que não era capaz de iluminar a terra. Estava escondido atrás das nuvens e do nevoeiro, parecendo um tanto pálido. Achou. De repente, Klein cobriu o nariz e a boca e espirrou. Só então percebeu que sua cabeça estava doendo e quente. Ele se sentiu tonto e aparentemente pegou um resfriado. Na verdade, fiquei doente como um Beyonder de sequência 7. Klein puxou um pedaço de papel e assoou. Ele pensou cuidadosamente por um momento e rapidamente entendeu o motivo. Os efeitos negativos do frasco de veneno biológico enfraqueceriam gradualmente o possuidor e resultariam em uma doença. Se fosse carregado por mais tempo, poderia até levar à morte. E esse efeito não poderia ser eliminado com o uso de selos de espiritualidade. Ontem à noite, a espiritualidade de Klein quase se esvaziou após a batalha. Enquanto seu corpo ainda estava fraco por causa do veneno, ele ainda carregava o frasco de veneno biológico consigo e se escondeu na Catedral de Lever por meia hora. Acrescentado o tempo gasto em seu retorno à Rua Street, ele adoeceu vergonhosamente. Ainda bem que não é grave. Não afeta nada. Klein espirrou de novo enquanto se preparava para mergulhar em um banho quente. Depois de lavar o rosto e enxaguar a boca, ele fritou um ovo especialmente para se recompensar. A fragrância era verdadeiramente tentadora. Um livro dos segredos do rei xamã e o frasco de veneno biológico, um item místico que não é pior do que o broche do sol, bem como uma característica Beyonder do sequência 7, lobisomem. Eu ganhei bastante desta vez. É uma pena que eu não consegui obter a característica do Beyonder zumbi. Klein sentou-se ao lado da mesa de jantar. Enquanto comia, ele fez uma contagem de seus despojos. O que fez seu coração doer foi o fato de ter usado um total de 11 balas Beyonder, cada uma valendo quase 10 libras. Quer dizer, eu queimei 100 libras. É realmente como jogar dinheiro para causar dano. Não é de admirar que a maioria dos Beyonders de sequência baixa e média estejam tão desesperados por dinheiro. Klein olhou para seu café da manhã. O café da manhã valia apenas alguns centavos. Depois do café da manhã, Klein leu os jornais distraidamente, espirrando de vez em quando enquanto limpava o nariz e a boca com um lenço de papel. Assim que o sino da igreja parou de tocar às 8 horas, sua campainha tocou. Klein não ficou surpreso ao ver o repórter do Observador Diário, Mike Joseph. O repórter de belos olhos azuis e bigode fino, mas de pele bastante áspera, tirou o chapéu e cumprimentou-o. Então ele foi direto ao ponto. Detetive Moriarty, você tem tempo para aceitar o trabalho? Apesar de resfriado, ele ainda precisava fazer trabalhos como de costume para evitar suspeitas de qualquer pessoa durante esse período. Klein, que acabara de terminar um trabalho, sorriu e disse: estou um pouco doente, mas isso não afeta minhas habilidades de luta ou tiro. Mike de repente sorriu e disse: obrigado por sua ajuda. Vamos partir agora. Detetive Moriarty, você tomou café da manhã? Eu vou tratar você. Como seu empregador, eu deveria estar encarregado de fornecer suas refeições hoje. Convidando-me para o café da manhã? Klein ficou surpreso. Acabei de comer. Mas eu sugiro que você vá para o Burgo Leste para tomar café da manhã lá. Dessa forma, você pode ver um monte de coisas. Só vou precisar de uma xícara de café quando estivermos lá. Sem problemas. Mike apontou para fora. A carruagem que aluguei está esperando. Klein avaliou e disse: senhor, é melhor vestir algo um pouco pior. Caso contrário, haverá muito trabalho para mim. Mike olhou para seu casaco e disse com alguma compreensão: isso é muito chamativo? Vamos ao Burgo Leste.
Klein apontou para sua casa. Tenho algumas roupas especialmente preparadas. Somos mais ou menos do mesmo tamanho. Mike não pôde deixar de exclamar, você realmente é um profissional. Criminoso profissional? Klein satirizou. Depois de vestir roupas comuns de trabalhador, os dois embarcaram na carruagem e se dirigiram para os arredores do Burgo Leste. Reticências. Acho-o. Klein pegou outro pedaço de papel de seda, limpou a boca e o nariz e assoou o nariz. Como não havia lata de lixo por perto, ele dobrou o papel de seda corretamente e o enfiou de volta no bolso. A comida aqui é boa. Claro, isso é relativo aos residentes do Burgo Leste. Klein apontou para a cafeteria ligeiramente gordurosa na esquina da rua. Ele ocasionalmente vinha aqui para o café da manhã sempre que passava a noite em seu apartamento de um quarto que ficava próximo. Parece que é um bom restaurante. Mike não achou que fosse uma cafeteria. Já passava das 9 horas e havia poucos clientes na cafeteria. Os residentes do Burgo Leste normalmente terminavam o café da manhã por volta das 7 e começavam a trabalhar ou a procurar trabalho. Depois de acompanhar Mike enquanto ele pedia carne ensopada com batatas, pão e café, Klein procurou um assento na janela. Nesse momento, ele viu um conhecido, o idoso que ajudara fingindo ser jornalista. Foi ele quem me trouxe aqui em primeiro lugar. Por que ele só está tomando café da manhã agora? Enquanto Klein pensava, ele se virou para Mike e disse, você tem um entrevistado. Enquanto falava, levou sua xícara de café para o vagabundo. O homem estava usando a mesma jaqueta grossa de antes. Seu cabelo grisalho era oleoso e sua barba era óbvia. No entanto, ele não parecia mais cansado e seu rosto não estava mais tão terrivelmente pálido quanto antes. Bom dia, nos encontramos novamente. Klein sentou-se diante dele e cumprimentou-o, notando que seu desjejum era pão preto com uma xícara grande de chá barato que valia 1 centavo. O velho levantou a cabeça, olhou de perto e disse com agradável surpresa, Senhor repórter, é você? Klein riu secamente, apontou para Mike e disse, este é meu colega, ele quer fazer uma investigação mais profunda sobre minha entrevista anterior. Sendo um repórter experiente e conhecedor, Mike não disse mais nada quando ouviu isso. Tudo o que fez foi acenar com a cabeça com um sorriso e cumprimentar o idoso. Quanto ao caso do detetive Moriarty fingindo ser um repórter, não era como se ele tivesse descoberto apenas hoje. Foi ele quem emprestou a ele sua falsa identificação de repórter. Então você realmente é um repórter. O homem idoso deixou escapar em espanto, mas isso não o impede de ser uma pessoa de bom coração. Klein sorriu e perguntou, como você tem passado recentemente? O idoso bebeu um gole de chá e disse, graças à sua ajuda, finalmente tive uma boa noite de sono e comi até ficar satisfeito, então não fiquei tão fraco. Meu plano original era voltar ao meu trabalho original, fabricar sapatos, mas eles não me queriam. Disseram que minhas mãos tremiam. Ele abaixou a cabeça e riu, pulando aquele episódio. Mais tarde, desci as docas e encontrei algum trabalho. Foi cansativo, mas pelo menos ganhei dinheiro. Já aluguei um lugar na casa de alguém por apenas 6,5 centavos por semana. Claro, só posso dormir lá à noite. Bom, trabalhar no cais é assim. Hoje fui cedo e não comi nada. Levantei a mão e gritei meu nome e o nome do supervisor, mas não fui escolhido, então tive que voltar aqui. Felizmente, ainda há chance à tarde. Essas pessoas de manhã podem estar ocupadas até tarde e não vão lutar contra nós por esses empregos. Klein ouviu em silêncio, ocasionalmente tomando um gole do café. Quanto a Mike, ele pegou uma caneta e papel e rapidamente fez anotações. Ponto.